Grandes revelações públicas, além de algumas coisas boas e outras nem tanto. É o que fica da audiência pública sobre ufologia, realizada na última sexta-feira, dia 24, no Senado brasileiro. Um balanço sobre o que foi tratado é o que nós veremos no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você aprecia o tema da espiritualidade, do autoconhecimento, da meditação, a filosofia e sabedoria das tradições, e claro, que engloba também dentro da espiritualidade o tema da ufologia, como no caso do vídeo de hoje, convém você inscrever-se aqui no canal, porque nós trazemos todas as semanas conteúdo sobre estes assuntos. Muito bem, no dia 24 de junho é comemorado o Dia Mundial da Ufologia. E especificamente no ano de 2022, o caso em que nós estamos, fecha 75 anos dessa data. E foi realizado em, entre aspas, comemoração, talvez uma homenagem seja a melhor palavra, uma audiência pública no Senado brasileiro, transmitido inclusive pela TV Senado, está disponível aqui na internet toda a transmissão, foram mais de 5 horas de transmissão, 5 horas de audiência, então está disponível para você assistir caso tenha interesse. Foi realizada esta audiência sobre o tema da ufologia, o que já é um grande feito, porque, de fato, a gente observa nos últimos anos algumas revelações de ordens governamentais vindo a público de forma mais abrangente, de forma mais aberta. Estavam presentes nesta audiência alguns ícones da espiritualidade e também da ufologia brasileira e internacional. É o caso, por exemplo, da presença do Ademar Jevaer, da revista UFO, que estuda mais proeminentemente a ufologia casuísta. Estavam também alguns outros representantes da revista UFO. Dentro do universo da espiritualidade estava o Geraldo Lemos, o Geraldinho, imagino que você o conheça, e também algumas representações internacionais interessantes do universo da ufologia, como por exemplo, ex-integrantes das Forças Aéreas dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Um breve resumo sobre aquilo que foi dito em todas estas 5 horas e algumas considerações é o que eu vou trazer agora. Esteve presente diversos relatos, casos da ufologia, principalmente ufologia brasileira, exclusivamente, na verdade, alguns casos mais fortes, talvez seja essa a palavra, ou com maiores provas, né? Como é, por exemplo, o caso da Ilha Trindade, o caso Ubatuba, o caso Lins. E se você aprecia, né, esse tema de casos ufológicos, fica a sugestão de você assistir toda esta audiência, porque existe ali, né, por algumas pessoas, o relato de todos estes casos. O Geraldo, no caso o Geraldinho, ele trouxe também na sua argumentação um embasamento sobre a pluralidade de mundos, sobre a existência em muitas outras moradas, se baseando em diversas tradições e em diversos períodos históricos também da humanidade, várias personagens, vários filósofos e mestres que trouxeram esse tema em suas épocas, citando inclusive Jesus Cristo e, claro, Chico Xavier. Inclusive o presidente do Senado, ele disse já ter estudado as colocações de Chico Xavier e ainda aconselha todos a fazerem. Algo que eu achei curioso, achei bom ter sido feito. E aqui nós viemos agora com algumas colocações que eu considero bastante importantes. Teve um rapaz, este rapaz aposentado da Força Aérea Real Inglesa, chamado Gary, eu não recordo exatamente do sobrenome dele agora, e que ele trouxe a seguinte afirmação: acerca do universo da ufologia, tudo o que nós temos publicamente reconhecido é no máximo 10% do que há, e que 90% permanece sim oculto nas mãos dos governos que já detêm um amplo conhecimento sobre a presença extraterrestre. Para nós que aprofundamos e estudamos o tema da espiritualidade, isso não chega a ser uma novidade. Porém, é muito importante quando personagens como este vêm a público, ainda mais numa audiência pública no Senado brasileiro, trazer essas informações, porque está aberto para todo mundo. Então, essa venda sobre os fenômenos ufológicos, sobre a presença extraterrestre, aos poucos vai caindo mais e mais. E assim a gente cria as condições para derrubar diversos paradigmas que nos limitam enquanto humanidade a dar grandes saltos na nossa expansão de consciência, na nossa evolução. Um outro ponto que eu achei muito curioso e interessante também
é que não foi dito desta forma, mas ficou subentendido de que é unanimidade a aceitação por todos ali presentes de que os extraterrestres são seres muito mais avançados do que nós. Isso a gente também já sabe, mas é bom a gente ter essa aceitação, a gente sair do pedestal em que estamos. Apenas em uma colocação eu vi isso não acontecer, né? Por exemplo, respondendo uma pergunta ou trazendo uma possível resposta que eu achei um tanto quanto ilógica, absurda, mas enfim, que é o porquê que os seres extraterrestres, não se manifestam amplamente para nós. Uma das respostas de um integrante foi de que eles não são tão bobos, né? Porque se aparecessem, nós iríamos impor algumas regras e algumas leis sobre eles. A gente iria legislar a presença extraterrestre. Por exemplo, como ele citou, né? Deveria se vir com as naves por esta linha aérea, pela linha aérea X, comunicar com a torre Y e pousar em determinado lugar para que a gente pudesse inspecionar a nave, né? E esta mesma pessoa, curiosamente, citou inclusive Galileu Galilei com o início do movimento da ciência, né? E que faz menos de 500 anos, nem 500 anos, Galileu Galilei afirmou e comprovou que nós não somos o centro do universo, que não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas sim ao contrário. Mas essa colocação, né, de que nós iríamos legislar os espíritos extraterrestres, sendo que eles são superiores a nós, muito mais avançados, eu acho que traz um pouco essa mentalidade humana que é muito viciada. A gente ainda assim se coloca como o centro do mundo, e se alguém chegasse aqui, é nós que vamos impor regras, nós que vamos legislar. Mal sabe, ou muitas pessoas mal sabem, né, no caso desse viés mais cético, dessa ufologia casuísta, que as leis que regem e imperam sobre nós já é a própria espiritualidade e os amigos extraterrestres que colocam para nós sermos legislados. Muito bem, um breve balanço sobre tudo que foi trazido, mas fica de novo essa sugestão para que, caso você aprecie alguns casos ou goste de casos ufológicos, é legal, vale a pena assistir à audiência que ainda está disponível. Eu considero muito importante todo este movimento, porque, como eu comentei, vai caindo alguns véus das pessoas, da população. Pelo menos isso está disponível de uma forma mais fácil, mais abrangente hoje em dia. E tem uma outra questão também que envolve o ceticismo. Hoje a nossa sociedade, o planeta, ele é regido majoritariamente pelo movimento científico. Todos os avanços que nós tivemos no último século e antes ainda são provenientes de um avanço científico muito grande. Então é muito bom quando a ciência vai trazendo alguns casos, ainda que seja por uma ótica materialista, uma ótica não espiritual, que vá trazendo esses elementos de comprovações, ou pelo menos vá trazendo elementos que não são refutados. Vão trazendo essas comprovações, porque isso cai melhor aos olhos da humanidade, né, que tem uma ótica científica ainda muito mais em vigor. E eu acho muito bom que seja assim, senão a gente cai para ou pode cair, né, por fanatismos, e isso só leva para maus lençóis. A gente já tem aí a história da humanidade e viu historicamente o que isso nos causa. Então eu vejo sim com muito bons olhos. Agora, claro, isso faz também com que outras pessoas que sejam muito relevantes sobre o tema da ufologia, mas que por uma via mais espiritual não estivessem presentes. Por exemplo, é o caso talvez da Mônica de Meneiros, é o caso do professor Laércio, é o caso do próprio Wagner Borges abordando o tema da saída do corpo e, quem sabe, dos movimentos da ufologia nas experiências extracorpóreas. Então isso tem uma limitação ainda. Mas não tem como a natureza dar grandes saltos. A gente caminha, e nesta caminhada nós estamos já em um patamar que dá para se comemorar, né? Não sei, poucos anos atrás isso talvez não era imaginado por nós, né? Pela maioria das pessoas. Por nós talvez sim, né? A gente idealiza e levantava essa bandeira, inclusive. Muito bem, é um vídeo apenas de trazer essas colocações, para caso você não assistiu, e trazer um breve, mas importante resumo na minha consideração sobre tudo que foi trazido por lá. E novamente, a recomendação de você assistir, porque vale a pena. Não sei se vai ficar disponível para sempre, ainda está, né? Sabe-se lá
se não será vetado lá adiante. E assim eu agradeço muito a sua presença no vídeo de hoje, agradeço a sua companhia e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.